Olá, tudo bem? Como vai você? Eu espero que você esteja bem. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos de hidrografia. Só que para a aula de hoje nós vamos ter o quê? Agora a gente vai dar uma olhada na chamada hidrografia do Brasil, tá? Então quero que você preste muita atenção. Agora nós vamos para a frente B da nossa apostila, onde tem esse conteúdo. Aula passada a gente viu hidrografia geral e nessa hidrografia geral tinha o quê? Era a frente A. Tudo bem? Tudo legal? Então, hidrografia do Brasil. Muito importante isso, porque talvez até eu fique repetitivo às vezes que eu vou tanto citar essa ideia aí para você. Você sabe muito bem que nós acabamos sendo o quê? Um país que ele é um país de extensão territorial, certo? E por conta disso nós acabamos sendo o quê? Existe uma complexidade muito grande das diferentes bacias hidrográficas brasileiras. Então a gente vai aproveitar, e tema hidrografia, gente, é sempre um tema, mais hidrografia do Brasil que hidrografia geral, que tem uma tendência a aparecer também nas provas aí. Beleza? Então vamos lá, ó. Primeira coisa que nós vamos dar uma olhada, esse gigantesco país com essa grande extensão territorial, e ele é dividido em uma quantidade muito grande de diferentes bacias hidrográficas. Quais são as características dessas bacias hidrográficas de forma geral, né? Então, primeiro, nós vamos encontrar aí aquilo que nós chamamos de regime de abastecimento. Afinal, da onde que vem tanta água, né, para o Brasil? Maior parte da nossa água se deve a tipos climáticos. Lembra do finalzinho da última aula lá que eu citei, a bacia amazônica, né? O que acaba acontecendo? Então é a água da chuva. Uma pequena parcela da bacia amazônica recebe a água de degelo dos Andes. Então ela também é de regime nival. Cuidado que eu já vi muita gente quebrar a cabeça com isso por aí. Correto? Daí você pode me perguntar assim, mas nós temos, por exemplo, muitos rios que têm a origem em nascentes, aquilo que mais popularmente nós chamamos de olho d'água, né? Mas aquilo ali é água de chuva também. Abastece o lençol freático, o nível freático sobe, quando ultrapassa a superfície do solo, né, o nível dele, ele vai escorrer sobre esse solo. Então também é esse tipo de regime aí, tá? Além disso, o que mais nós encontramos? Tipo de drenagem do nosso território. A gente costuma dizer que esse nosso território, ele é de drenagem exorreica, ou seja, fora. Então você pode perceber isso aqui. O que acaba acontecendo? Todas as nossas águas são da vertente do Atlântico. Se nós tivéssemos uma drenagem endorreica, então nós teríamos o quê? A presença de muitos lagos naturais no Brasil, o que não acontece. E por que é que não temos esses lagos naturais? Por uma razão pura e simples. Nosso território ele é um território extremamente antigo e desgastado. Basicamente uma ideia assim, vamos dizer até certo ponto meio grosseira, mas é legal para explicar para você, simplista, né? O que acontece? Essas regiões de menor altitude é onde acumula a água dos lagos. Só que nós tratamos de fazer o quê? Por um período extremamente longo no tempo do geológico, criamos sedimentos que eles se dirigiram para essas regiões de menor altitude. Então, por conta disso, acaba acontecendo o quê? Lagos somos pobres. Talvez os lagos artificiais de barragens hidrelétricas sejam em maior quantidade. E uma terceira característica muito importante da nossa hidrografia vai dizer respeito ao quê? Aos chamados, ou às chamadas foz, que é onde o nosso rio deságua. A maior parte dos rios brasileiros, ele possui uma foz em estuário. Então é um canal aberto que simplesmente deposita sua água no rio. Raríssimas exceções no Brasil, nós vamos ao Paraíba, por exemplo, vai acabar acontecendo o quê? Forma-se um estuário em delta. Então abre-se em diversos canais e ali nós vamos ter nesse delta a presença de algumas ilhas, tá? Como acontece, por exemplo, lá no delta do Nilo. Lá já é um pouquinho diferente do que acontece aqui, tá? Então, de forma geral, isso aqui são características muito gerais da nossa hidrografia.
se você pegar e vai pegar, que você vai estudar e vai se preparar muito para a tua prova, o que acontece? Vai lá na apostila que existem mais alguns detalhes e curiosidades que podem te ajudar e te ajudar muito. Bom, agora nós começamos aqui, terminamos na nossa próxima aula, ver algumas características das principais bacias hidrográficas brasileiras, né? Por questão de tempo mesmo, a gente vai deixar um pouco de lado as chamadas subbacias aí, tá certo? Até porque a incidência delas em provas, em vestibulares e afins não é tão grande assim. Tranquilão? Então vamos lá. Primeira bacia hidrográfica que eu tenho aqui é essa gigantesca que aparece nessa região norte do Brasil aqui, ó. Tá? Quase 50% do território brasileiro, ele acaba sendo, para ser exato, é 47%, sendo drenado por uma única bacia só. E essa bacia hidrográfica ainda trata de drenar as terras de mais 7 países aqui. Então, é isso que nós dizemos. É a maior bacia hidrográfica do planeta. Não existe em nenhuma outra região do mundo, ou uma área tão grande em outra região do mundo, que todas as águas se destinam o quê? Apenas e exclusivamente para um rio. Então esse rio é de importância. Ele vai apresentar aí uma importância muito grande em toda a região e de forma indireta também para o planeta inteiro, né? Maior parte desse rio aqui, ele é um rio de planície, né? Então nós temos aqui as planícies e terras baixas da Amazônia, nessa região, correto? Então o que acaba acontecendo? Se ele é um rio de planície, ele é muito navegável, muitas vezes o principal meio de transporte que nós acabamos encontrando o quê? Para toda essa população que vive nessa região amazônica, que é uma região de dificílimo acesso. Então tá lá, primeira coisa é isso. Mas aqui mais ao sul dela nós temos Planalto Brasileiro, mais ao norte nós acabamos sendo o Planalto das Guianas, então ali vão surgir também rios de Planalto. Como nós sabemos, esses rios de Planalto, eles são muito importantes para quê? Para a construção de energia elétrica. Mas quando você fala em construção de produção de energia elétrica, melhor dizendo, construção de hidrelétricas, aqui é um problema muito grande, né? Por quê? Porque nós temos uma reserva, é a maior reserva biológica do planeta? Não, maior reserva de massa, por assim dizer, que nós encontramos, massa verde no planeta. Não existe nenhuma outra região com tanta quantidade. Então você vai alagar isso, vai gerar problemas, como aconteceu aqui, para a tentativa de criação de uma hidrelétrica, lá na década de 1970, ao norte de Manaus, que foi a hidrelétrica de Balbina. Os caras alagaram uma área da floresta. Toda aquela massa orgânica que estava lá entrou em decomposição, aumentou a acidez dos rios embaixo, não preciso nem dizer, alterou essa acidez, acabou trazendo o quê? Um impacto ambiental, que foi um impacto ambiental muito grande aí. Então isso é um problema muito grande. Apesar que se constrói hidrelétricas na região, Belo Monte, apesar de protestos no mundo inteiro, está lá. E aqui nessa região, também nós vamos ter as hidrelétricas do Rio Madeira, né? Madeira Mamoré, aí basicamente, né? E o que vai acabar acontecendo? Ali se usa uma nova tecnologia. Qual é essa tecnologia? É um tipo de turbina diferente que é chamada de turbina de bulbo. Ela não vai precisar de uma quantidade gigantesca de reservatório de água, a sua montante. Por quê? Porque aqui chove o ano inteiro. Então, ela basicamente utiliza a água no seu ritmo normal, com reservatório, que é um reservatório muito menorzinho aí. Então, é muito importante que essas hidrelétricas aí do Rio Madeira, que elas também foram construídas com uma nova tecnologia e mais recentemente. Então, nem preciso dizer para você que essa bacia amazônica aí, ela é uma bacia muito importante. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá, ó. Segunda bacia que nós temos do dia aqui. Essa bacia que nós vamos encontrar no Brasil Central, né? Vai drenar aqui terras do Mato Grosso, de Goiás, Tocantins, Pará, parte aí também que nós encontramos de outros estados nordestinos.
Como é o nome dessa bacia hidrográfica? Tocantins-Araguaia. Geralmente as bacias hidrográficas acabam levando o nome o quê? De apenas um rio, do rio principal para onde vão todas as águas. Alguns chamam essa bacia de bacia do Tocantins e outros de bacia do Tocantins-Araguaia, porque são dois rios gigantescos que se unem aqui, né? Formando lá a chamada Ilha do Bananal. E o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que são gigantescos, não podemos dizer que um ou outro é maior. Então vamos fazer um reconhecimento ao Araguaia, por assim dizer, e também nomear a bacia com o nome dele. Quanto função econômica disso aqui? É uma função econômica mista, por assim dizer. Parte dele é navegável, né? E uma outra parte dele, ele acaba sendo o quê? Ele acaba produzindo energia elétrica. Você tem a presença, por exemplo, de uma das gigantescas hidrelétricas brasileiras, que é a hidrelétrica de Tucuruí, que ela foi construída para o quê? Fornecer energia para a exploração de minerais da Serra do Carajás, lá no Pará. Então é uma bacia muito importante, uma bacia que nós percebemos aí, que ocupa toda essa região também importante, que é de um crescimento econômico muito grande nos últimos anos aí, que é a bacia do Tocantins-Araguaia. Beleza? O que nós temos lá mais? Essa aqui, junto com a bacia amazônica, ela é também uma bacia que você tem que tomar um cuidado muito grande e significativo. O que eu estou me referindo? Estou me referindo à bacia do São Francisco, que essa bacia aqui, ó, que nasce o quê? Que aparece na cor roxa, né? Então, como você pode bem perceber, ela vai nascer lá em Minas Gerais e ela vai seguindo aqui em sentido norte, dá uma voltinha para o leste e vai desaguar lá no litoral nordestino, entre quem? Os litorais de Sergipe e Alagoas. Essa bacia hidrográfica, inclusive, ela acaba possuindo uma função, uma posição histórica muito importante no Brasil, né? Rio São Francisco é o rio dos apelidos, né? O Velho Chico, o Rio da Integração Nacional. Por quê? Ou além disso, ainda o Rio dos Currais. Por que é que recebe essa denominação aí, ó? Porque muitas vezes os portugueses, os colonizadores, quando aqui chegaram, adentrar em território brasileiro era muito difícil, né? Nessa região, você imagine, Mata Atlântica, uma mata extremamente fechada. Então o que eles faziam? O rio era, por assim dizer, um caminho natural que se tinha. Então eles iam navegando por esse rio, então o rio da integração nacional, e muitas vezes nas suas margens era desenvolvido a pecuária. Então sempre você tinha os currais, um rio importante. Esse rio ele vai ter uma outra importância muito grande, que está relacionado com o quê? Nessa região aqui ela vai cortar uma parte do sertão nordestino, né? Então é uma região de semiárido. Então parte significativa da população, ela necessita das águas do São Francisco para fazer o quê? Projetos de irrigação, né? Mais recentemente isso, o Vale do São Francisco sempre foi visto como uma região muito inóspita, muito difícil de se viver, né? Mas agora, recentemente, principalmente agricultores paulistas chegaram capitalizados até a região, conseguiram investir em sistemas de irrigação e o Vale do São Francisco ele acaba sendo um vale que produz o quê? Uma quantidade muito grande também de frutas, principalmente de frutas para a exportação, né? Algumas mágicas acontecem lá. Por exemplo, eles conseguiram aclimatar a uva. A uva é uma fruta mais da região sul do Brasil, né? Que ela necessita de um certo número de horas por ano de temperaturas baixas, 700 horas abaixo de 700 graus. Olha que loucura. 700 horas abaixo de 7 graus. Aonde que você consegue isso lá? Não rola, né? Eles conseguiram aclimatar ela, né? Então, um destaque muito grande. Há um certo tempo atrás, também chamava muita atenção aí o Rio São Francisco, né? Já foi, assim, um grande modismo em prova de vestibular, quando nós tínhamos o quê? Quando nós tínhamos essa coisa da transposição do Rio São Francisco. Pegar parte de sua água e levar mais para a região interiorana aí do sertão nordestino para favorecer a vida de mais pessoas, né?
Mas hoje meio que saiu de moda, sabe? Questões sobre essa transposição do São Francisco. A obra, em parte, foi realizada pelo governo federal, em parte não conseguiram realizar, como a gente bem sabe, funciona a corrupção e tudo isso, um monte de escândalo, mas a coisa quase aconteceu, por assim dizer, né? E agora, por fim, nós temos a nossa última bacia, infelizmente dá para dizer assim, né? É uma das menos importantes das quatro que nós estamos vendo aqui, que é a bacia do rio Parnaíba, né? Então tá lá, ó, vai drenar terras do Maranhão, do Piauí e do Ceará. Não preciso nem dizer que o principal rio aí é o próprio Parnaíba, né? Então, ele vai ser uma das bacias hidrográficas brasileiras que vai ter uma característica muito forte. Qual é essa característica? Ela tem a presença dos famosos rios temporários, né? Então, aquele período de seca maior no sertão nordestino, o que acaba acontecendo? Basicamente, as águas de muitos rios que compõem essa bacia hidrográfica, elas desaparecem. Só voltando a existir esse rio novamente, quando? Quando nós temos o período chuvoso novamente. Tudo bem? Tudo legal? Então tá bom. Um grande abraço para você.